Olá pessoal, mais uma vez estamos juntos no nosso curso de Sociologia e Cidadania. Nossa conversa hoje é sobre um dos pais da sociologia, o grande teórico Émile Durkheim. Muitos chamam o pensamento desse autor, afirmam ser um pensamento conservador, pensamento social conservador. Em algumas faculdades até a gente vê essa terminologia para tratar do pensamento de Émile Durkheim. Durkheim é nascido em 1857 e faleceu em 1917. Teórico do positivismo, e é interessante, a gente tem os nossas fontes aí que vocês podem depois consultar. Os slides estarão disponíveis também para que vocês possam consultar aí. Alguns conceitos básicos que são importantes do pensamento de Émile Durkheim: fato social, coerção social, consciência coletiva, divisão social do trabalho e ligado a essa solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, o direito repressivo e direito restitutivo, os conceitos de normal e patológico, a anomia e o suicídio. Claro que num curso introdutório como o nosso, não dá para a gente aprofundar muito em todos esses conceitos, mas alguns deles são fundamentais para compreender os caminhos da sociologia, do pensamento social também. Alguns, um pouco o roteiro que a gente vai passar, e o contexto histórico de Durkheim, vivendo no período que vai da segunda metade do século XIX até o final da Primeira Guerra Mundial, ele foi contemporâneo dos acontecimentos significativos do período. E no seu país, na França, era início da Terceira República. E aí toda a questão também do capitalismo consolidado, já consolidado nesse período, com suas contradições. A ideia do progresso tecnológico, a produtividade das fábricas, o impacto que gerou no seu pensamento a questão da Comuna de Paris, que foi uma revolta na cidade de Paris dos operários, os primeiros atuações dos primeiros sindicatos, das greves, tudo isso que fez com que Durkheim tivesse um certo pensamento de organizar a sociedade, evitando consequências drásticas desses eventos. Então, alguns eventos, alguns elementos que aconteceram, vocês podem estar aprofundando, a gente tem isso um pouco aí que vão marcar um pouco esse conturbado período, dentre eles até dentro da própria Igreja Católica, a edição da Rerum Novarum, que trabalha a questão do contexto da Igreja na nova realidade socioeconômica, cultural, da Revolução Industrial e da realidade dos trabalhadores. Então, Durkheim ele pensa e tem essa preocupação com o estabelecimento de uma nova ordem social. E aí ele fala que toda reforma social tem que estar baseada no conhecimento prévio e científico da sociedade e não simplesmente numa ação política. E aí, como havia um amplo avanço das ciências naturais, essas vão ser, para Durkheim, e aí todo conhecimento nosso prévio que a gente tem da questão do positivismo nos ajudará nessa percepção do quanto o desenvolvimento das ciências naturais vão impactar no pensamento social desse autor. Bom, ainda a questão, provar que a sociologia era uma ciência, ele faz uma leitura conservadora da crise social do seu tempo, acreditando ser provocada pelo desregramento que seria resolvida com a formação de instituições públicas capazes de se impor aos membros da sociedade e eliminar certos conflitos. Ele nunca se utiliza das teorias das classes sociais, de Marx, Engels, dos socialistas utópicos também, demonstrando uma tendência de subestimar a importância dos fatores econômicos na compreensão da sociedade. Enquanto a questão da economia ela é fundamental no pensamento marxiano, Durkheim ele recusa esse elemento
né, que para Marx é fundamental, Durkheim os recusa. Né? Suas principais obras, da divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, o suicídio, as formas elementares de vida religiosa. Então, a primeira contribuição é a preocupação em estabelecer para a sociologia um objeto e um método. Né? Isso ele faz nas regras do método sociológico. Para ele, o fato social é toda maneira de fazer, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coação exterior, ou ainda, que é geral no conjunto de cada sociedade, tendo ao mesmo tempo a existência própria, independente de suas manifestações individuais. Então, o fato social consistiria em maneiras coletivas de pensar, sentir, agir, exteriores ao indivíduo e dotadas de um poder de coerção em virtude do qual se lhe impõe. E aí, 3 características são principais. A generalidade, ou seja, o fato social ele tem que ser geral, um elemento isolado não pode ser considerado um fato social. Exterioridade, não pode ser algo psicológico da cabeça das pessoas, e tem que ter coercitividade. O que é coercitividade ou a coerção social? É um fato que nos obriga a um determinado tipo de ação, a uma determinada postura. E aí, né, a partir desse elemento, ele pensa no método, independente de qualquer filosofia, visando apenas o princípio da causalidade, a garantia da objetividade, então a proximidade, né, com as ciências da natureza, e que um fato social só pode ser explicado por outro fato social. A regra fundamental: os fatos sociais devem ser tratados como coisa. Examinar um fato social, por exemplo, a questão da Gay Pride, a parada gay, né? É um fato social, né? Examiná-lo sobre a ótica durkheimiana significaria você examinar esse fato social sem nenhum envolvimento, né, com o fato em si. Então, você analisa com o máximo de objetividade. O que muitos teóricos depois vão dizer que é impossível. É impossível, né, essa objetividade ou esse isolamento do autor, né, com relação aos vários fatos. O conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade forma um sistema que tem sua vida própria. Isso Durkheim chama de consciência coletiva ou consciência comum. Sem dúvida, ela não tem por substrato um órgão único, não é só um cérebro, mas é, por definição, difusa em toda a extensão da sociedade. Ora, como se dá a consciência coletiva? Né? Trata-se da ideia do que seja o psíquico social. A consciência coletiva ela é objetiva, não vem de uma só pessoa. Ela é exterior, é o que a sociedade pensa e age de uma forma coercitiva. Toda a sociedade ela tem suas determinadas formas de pensar, suas regras sociais, e isso que Durkheim chama de consciência coletiva. É, de certo modo, a moral vigente na sociedade que nos obriga a agir de determinada forma, né, ou de determinado modo, ou de outro modo, enfim. Né? Então, nós temos aqui algo que nos obriga a agir. Isso é consciência coletiva, ok? Vamos um pouquinho mais para frente. Né? Então, as representações sociais elas vão ser, então, esse conceito que vai abarcar as formas de representações em que a sociedade vai tendo esses estados de consciência coletiva e que ela exprime o modo pelo qual o grupo concebe a si mesmo em suas relações dos objetos que o afetam. Né? Isso é uma coisa muito importante dentro da questão do pensamento durkheimiano. A segunda contribuição é a preocupação de estabelecer normas que justifiquem a manutenção da sociedade capitalista. E aqui tem-se a preocupação no trabalho dele, que é a divisão do trabalho social, em que ele fala que a divisão do trabalho é a principal característica dentro da sociedade capitalista, diferente, né, da questão da sociedade pré-capitalista, em que havia um outro tipo de divisão. A sociedade pré-capitalista ela
tem o que o Durkheim chama de solidariedade mecânica. Automaticamente as pessoas se sentem integradas naquela sociedade e vão respeitar aquilo, por exemplo, que seus líderes mandam. A sociedade capitalista é uma solidariedade orgânica, em que nós aceitamos um determinado tipo de trabalho na solidariedade orgânica por conta daquilo que é a necessidade social e a organização própria da necessidade do mercado do trabalho. Então, claro, se nós formos pensar uma sociedade capitalista desenvolvida, ela vai ter muito mais divisão do trabalho do que numa sociedade tradicional. Então, a gente tem nessa imagem aí uma representação da solidariedade mecânica própria das sociedades tribais, das sociedades tradicionais, e a solidariedade orgânica, que se parece mais com a divisão das funções dentro do corpo humano, em que cada um tem a sua função. O que seria, então, dentro dessa perspectiva, um fato patológico, um fato anômico? Seria aquele fato onde existe a ausência da ordem. Por isso, a sociologia durkheimiana ela vai se preocupar em normas para estabelecer a ordem. E aí, claro, a ordem, né, ela só vai se dar onde, né, existe uma certa organização social que impeça a anomia, que é a ausência de leis, a ausência da prática de leis. Né? E um caso da anomia em Durkheim, que ele vai tratar, é a questão do suicídio. Né? O suicídio ele é central no pensamento durkheimiano, não visto como simplesmente um fator psicológico, mas visto como um fator social. E aí ele divide o suicídio em 3 tipos. O egoísta, que parte da falta da integração do indivíduo em determinada sociedade. O altruísta, que parte do excesso de integração, porque o indivíduo ele vai justamente chegar às vias de fato do suicídio, né, como um meio de serviço a essa sociedade, ele encara dessa forma. E o anômico, que parte da falta de regras, de limites dentro da própria sociedade. E aí, né, a gente vai ver que Durkheim ele trata da questão do direito, da educação nessas perspectivas. É muito interessante o pensamento desse autor, né, em entender que com ele é que a sociologia se transforma numa verdadeira ciência e que a sociologia ela vai ter, né, justamente com Durkheim ao lado de Marx e Weber, né, uma representação de uma contribuição importante para a ciência em geral. Estudem, nós temos os slides, vai ser muito importante esse estudo para vocês nesse momento. Um grande abraço, fiquem com Deus.